Meu pai descansou e esse é um dos vídeos mais difíceis que eu acho que eu vou fazer aqui no YouTube, em 15 anos de canal do YouTube. E eu prefiro falar o que aconteceu, né? Porque meu pai lutou durante 3 anos contra um tumor, né? E foi uma luta assim bem silenciosa, onde poucas pessoas sabiam. Então, agora eu gostaria de falar o que aconteceu, né? E contar um pouco pra vocês da história do meu pai, né? E o que a gente passou em 2025, que assim foi um dos anos acho que mais difíceis da minha vida. E prefiro falar, porque eu falando eu desabafo, né? Claro que a gente tem que respeitar todas as formas de luto. Tem gente que se fecha, tem gente que, né, enfim, vai chorar quieto no canto, tem gente que desmaia, né, enfim. Eu prefiro falar, que eu acho que se eu falar eu tiro essa angústia, né, essa coisa que fica aqui dentro. Então me perdoa se eu chorar em alguns momentos aqui, né, é que é um vídeo bem complicado, né. Bom, acho que muita gente assustou porque eu coloquei, né, a foto do meu pai, falei que meu pai descansou. Meu pai fez 64 anos agora, dia 4 de dezembro. No dia 4 mesmo ele foi pro hospital e eu passei com ele a noite do dia 4. E no dia 5 meu pai faleceu, um dia depois de completar 64 anos, né. Nós não enterramos meu pai, a gente optou por cremar ontem no dia 6 e vou explicar tudo pra vocês da nossa decisão e porquê dessa nossa decisão, né. Então, o meu pai, ele recebeu esse diagnóstico desse tumor que eu já li várias vezes o documento, mas a minha cabeça não grava, porque acho que é tanta coisa que a gente passou que eu preferi não gravar o nome desse tumor. Mas foi o mesmo que a Preta Gil teve, no mesmo lugar, na mesma época, né? Só que quando a Preta Gil, ela descobriu o dela, ele já estava acho que num estágio um pouco mais avançado do que o do meu pai. O meu pai foi ali no estágio 2, então é aquele tumor que começou no reto e depois ele teve uma metástase pro fígado. Então meu pai, quando foi descoberto, ele já foi pra cirurgia. O cirurgião tirou ali aquela parte do tumor e já colocou aquela bolsa de ileostomia, né? Que é a bolsa que não é de colostomia, ela não é embaixo, ela é uma bolsa um pouco mais em cima, né? Então meu pai ficou aí desses 3 anos com essa bolsa. Só que o meu pai, eu acho que a situação dele se agravou porque ele tinha uma síndrome genética que o meu avô tinha, meu pai tinha, meu irmão já descobriu bem mais cedo, quando era mais jovem, que é uma síndrome benigna. Ela, no geral, ela não causa problemas, você vive com ela ali a vida inteira, né, que se chama síndrome de Gilbert ou Gilbert, não sei se é assim que se fala. É uma síndrome que há o aumento do baço, há o aumento, se não me engano, da vesícula, de alguns órgãos ali, né, e que tem esse descontrole ali da bilirrubina, então a pessoa fica amarelada, fica com o olho amarelado, né. O meu avô tinha isso, mas naquela época não tinha esse diagnóstico, então todo mundo acreditava que é porque ele bebe demais, é porque meu avô bebia demais, né, sabe como é que é, né, eu vou bebia demais. Meu pai, pelo contrário, meu pai nunca bebeu, nunca fumou, né, então assim, meus tios também, meus primos também nunca beberam, nunca fumaram, né, porque as pessoas às vezes associam, né, existem muitos tumores que vêm por essas questões, né, do cigarro, da bebida, da falta de exercício físico, enfim, da alimentação, da má alimentação, né. No caso do meu pai, ele nunca bebeu, nunca fumou, mas ele tinha essa síndrome ela não tem nada a ver com o tumor que meu pai teve, porém ela piorou, né, a situação do meu pai ao longo do tratamento. Mas o meu pai, ele trabalhou a vida inteira em área de muito risco. Então ele trabalhava na CSN em Volta Redonda, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, né? E meu pai trabalhava ali virando aqueles potes do ferro lá derretido, não sei nem como é que é o nome daquilo, tá, gente? Meu pai trabalhava nisso, né? E meu pai trabalhou muitos anos também na Eletronuclear em Angra dos Reis, dentro ali do reator mesmo, praticamente ali, né, em contato com radiação, né, claro que tinham todos os equipamentos e tal, mas tem esse risco, né, da radiação. Então a gente crê que pode ter sido por isso, né? Até porque na vida inteira meu pai sempre teve uma alimentação regrada, assim como a gente de casa, né? Meu pai tinha ali uns problemas com doce igual eu, né? Mais especificamente com sorvete, porque ele realmente era um viciado em sorvete. Podia estar chovendo, podia estar nevando, meu pai estava tomando sorvete igual eu, né? E às vezes quando eu falo assim, gente, eu abandono tudo, mas o sorvete é muito difícil, né? Só que, né, depois de fazer dieta aí, tem muito tempo que eu não tomo sorvete, né? Mentira que eu tomei, acho que tem uns 20 dias pra trás, mas eu tinha que tomar sorvete praticamente todo dia, né? Meu pai era uma pessoa assim, né? Mas fora a questão do sorvete, meu pai tinha ali uma alimentação bem regrada, meu pai fazia exercícios, sempre fez exercício físico a vida inteira, né? Então a gente crê
que esse tumor que meu pai teve veio dessa exposição realmente a esses fatores, né? Esses fatores ambientais, né? E a gente não tem histórico disso na família do meu pai, né? Nenhum parente do meu pai, nem ninguém, né, tem esse histórico. Eu espero que não tenha, né? E que a gente também não tenha, em nome de Jesus, né? E ele lutou durante 3 anos e a gente optou na época, né, do diagnóstico de fazer o que tinha de tratamento, né? Se vocês não sabem, nós somos evangélicos, eu sou evangélica desde sempre. Meu pai se converteu novo, né? A minha mãe era católica e se converteu, foi pra igreja junto com meu pai, e eu sempre fui. E assim, eu não questiono Deus, as escolhas, né, de Deus e as coisas. Claro que a gente fica muito triste, mas o nosso papel como cristão é confiar, né? Então eu confio plenamente, né, no que Deus tem pra nossa vida. E o meu pai sempre foi uma pessoa assim, né? Meu pai sempre foi uma pessoa muito humilde, muito simples, muito dedicado a tudo que ele fazia. E ele fazia muito bem violão, pois é, meu pai tem uma marcenaria, né? Eu falar não tem, porque ainda tá lá, a gente não pretende se desfazer dela, né? Então, tudo que ele podia fazer de melhor, ele fez, de violão e de detalhes. Ele era muito detalhista em tudo, né? Meu pai era muito... Tudo dele tinha que ser perfeito. Mexia nas plantas, gostava muito de natureza, de terra, de criar animais. Amava cachorro, era cachorreira assim como eu, né? Eu falava assim, vou pegar um cachorro. Meu pai, só um, porque não pega mais? E aí por isso tá a Anne e Marine, né? Aqui em casa, e Lucy, que chegou recentemente. Meu pai já ficava só no celular olhando a foto dela, né? Então meu pai amava ver programas de animais, de conhecer essas coisas, né? A gente cresceu, quando a gente era criança, morava em sítio com meu pai, então ele era muito cuidadoso com os animais dele, né? Enfim, e tudo. Vários perrengues que meu tio tava contando, que passava com ele, de colocar a vaca dentro da Kombi, cheguei, enfim, né? Muitas histórias. Meu pai gostava muito de contar a história de tudo. Eu sentava com ele sabia histórias de muitas coisas. Eu acho que eu me identifico um pouco nisso, né? Porque eu sempre tenho uma história pra contar de alguma coisa que aconteceu, e meu pai era sempre assim, as coisas sempre aconteciam com ele, né? Então eu tenho muito isso do meu pai também. E meu pai gostava muito de contar causos alienígenas, né? Que ele ficava lá no sítio e apareceu um disco e não sei o que. Então, isso eu também gosto, né? De saber dessas coisas. E meu pai gostava muito dessas coisas de alienígena. E meu pai falava assim, não, porque essas tecnologias que tem aí hoje, isso já era coisa que os alienígenas tinham. A gente morria de rir, brincava muito sobre isso, né? Então tudo que ele fazia muito bem, tocava violão muito bem, gostava dos trabalhos manuais dele, né? Cuidava muito bem das plantas da casa, né? O pai era um homem completo, uma pessoa muito simples, uma pessoa muito humilde. Ele amava muitas pessoas, sabe? Então é difícil porque a gente percebe que, assim, claro que eu não tenho nem 19 avos do coração que meu pai teve, do coração bondoso, sabe? Uma pessoa que, assim, não fazia distinção de gênero, de raça, de cor, de religião, de nada, sabe? Meu pai amava muito a família, então todas as pessoas que chegaram ali, que foram muitas, que passaram ali no velório do meu pai, eu sempre falava isso, meu pai amava muito você, porque amava mesmo, né? Os primos de São Paulo, meu pai amava muito, os nossos primos, né? Dos irmãos do meu pai, que meu pai é o caçula, eram 4 ali, meu pai era o caçula, né? Então meu pai amava muito eles, né? Amava, meu pai conversava com todo mundo, né? Então uma pessoa com um coração realmente, assim, muito bom, e eu acho que talvez, assim, até, né, muito elevado, né, do que a gente, né? Acho que esse nível que meu pai tinha é muito difícil de se ter, né? Acho que até pra mim, que sou uma pessoa que converso muito aqui na internet, né, que tem seguidores que me param na rua, até eu acho que meu coração não é igual ao do meu pai, sabe? Meu pai não tinha malícia nenhuma com ninguém. Ele já saía com o dinheiro no bolso para as pessoas que iam pedir na rua, sabe? Ele já saía assim pensando nisso, né? Aí um dia ele falou que o cara parou ele falou, você não tem um dinheiro pra me dar, não? Ele falou que não tinha um dinheiro, que ele tinha um pacote de biscoito. Ele, eu tenho um biscoito aqui, o cara, eu aceito, obrigado. Então ele tinha várias dessas histórias, né? Então assim, até no serviço dele, ele era um profissional que ganhou vários prêmios, muitas vezes, né? Pela dedicação, ele era uma pessoa muito dedicada, muito até cismada com segurança de tudo, de cinto de segurança, do gás que você desligou, da luz que você, sabe, tudo, da tomada que você tirou, enfim, o pai era até obcecado demais com essa questão da segurança, né? Porque ele sempre trabalhou em área muito perigosa. Meu pai viu muitas coisas ruins acontecerem, né? Por falta de segurança,
nessas áreas que ele trabalhava. Então, ele, quando precisava resolver algum problema muito, tava pegando muito, né, ele era chamado. Então, ele trabalhava muito bem na ponte rolante, ele sempre falava, né, eles colocavam lá os potes, né, daquele negócio fervendo, sei lá o que que era, nos caminhões pro caminhão transportar. Eu não sei se era mais ou menos assim, se vocês souberem, se alguém souber me fala, né, mas ele contava várias dessas histórias, que quando ele tava de folga, os outros operadores rebentavam o caminhão, estragavam o caminhão, colocava o pote de qualquer jeito. Meu pai ia dando toquinho, né, ali nos aparelhos para colocar direitinho, não estragava, né, os caminhões, enfim, né, enfim, tinha um monte de coisa que meu pai contava, né. Então meu pai era realmente essa pessoa assim muito amorosa, muito cuidadosa. E assim, graças a Deus, eu falei tudo que eu tinha pra falar em vida pro meu pai, desculpa. Tudo que eu tinha pra falar que eu amava ele, eu falei, sabe? Então assim, eu não me arrependo em momento nenhum, assim, de você enterrou seu pai, você podia ter... Eu fiz tudo, sabe? A única coisa que eu não consegui fazer foi levar meu pai pra Coreia, porque ele queria muito conhecer a Coreia, porque ele era dorameiro, ele amava dorama, e levar pra Suíça, né? Mas eu tenho certeza que eu ainda vou lá na Suíça, na Coreia eu já fui diversas vezes, né? Eu ainda vou na Suíça, ainda vou, né, fazer isso pelo meu pai, né? Mas ele lutou durante esses 3 anos, ele nunca reclamou. Pensa numa pessoa que nunca reclamou da quimioterapia. E pra quem tem um parente em casa que faz quimioterapia, é aquilo, né? São altos e baixos. Então durante esses 3 anos, meu pai ficou internado várias e várias vezes. Então, por conta da síndrome que ele tinha, ele teve que tirar a vesícula. E os médicos ficaram pensando muito se iam tirar o baço ou se não ia, porque tava dando problema, porque ele tava com muito problema no sangue, né, por conta dessa questão da bilirrubina. Então resolveram tirar o baço. Quando eles foram operar meu pai para tirar o baço já estava necrosando, né, então meu pai talvez iria morrer de uma infecção ali, e os médicos, assim, a todo tempo foram muito atenciosos. Eu não tenho do que reclamar dos médicos e do hospital, que é em São José dos Campos, o Pio 12, então não tenho do que reclamar. O tratamento foi impecável do início ao fim, meu pai nunca reclamou, meu pai nunca foi mal atendido, muito pelo contrário, né, eles tinham um carinho enorme pelo meu pai, já chegava lá, ô seu Sérgio, e aí, como é que você tá? E quando acontecia alguma coisa que ele não aparecia numa consulta, eles iam atrás. Então assim, é um tratamento realmente de excelência que eu não tenho do que reclamar. E em relação ao tratamento, foi feito tudo o que era possível para a medicina, né? Então tem pessoas que, mas não devia ter feito. Eu acho que devia sim ter feito, e toda a família concordou que sim, tinha que fazer, porque isso proporcionou ao meu pai ter uma qualidade de vida, né? Então tinha dias que ele estava ótimo, estava ali tocando o violão dele, lá na ferramentaria dele, enfim, fazendo as coisas dele. Claro, tinha dias que ele não estava tão disposto, ficava mais deitado. Nesse ano de 2025, de janeiro a abril, meu pai ficou internado. Então foram 4 meses que meu pai ia, voltava, ia, voltava, ia, voltava. Então a minha mãe ficava durante o dia, às vezes ele tava bem, então à noite não precisava ficar lá, porque vocês sabem que acompanhante de hospital não tem onde dormir. Então ficou internado 1 mês, ficou internado, você vai dormir aonde, né? Você não tem cama pra você dormir. Então a minha mãe vinha em casa, alguém ia render. Muitas noites eu passei com ele, outras ele já tava melhor, já passava sozinho, enfim. Meu irmão ia lá visitar, e o Rodrigo ia, vinha parente visitar, enfim, né? Foi realmente um tempo muito difícil durante 3 anos. E eu continuei trabalhando, né? Então esses dias até eu fiz um vídeo de desabafo no TikTok. Eu falei assim, eu tô cansada de fake news e tal. E uma pessoa veio e falou assim, larga tudo, tá cansada? Larga da internet, sai, larga tudo, né? É um pouco complicado, porque é meu trabalho, né? Então assim, eu tenho marca, eu dependo da internet, eu tenho parceiros que não tem nada a ver com a minha vida, né? Eles precisam que o trabalho seja entregue, porque eles estão contando com isso. E assim, problemas na vida pessoal todo mundo vai ter, né? Mas a pessoa não pode ser insensível. Olha que eles foram extremamente sensíveis. Então pouquíssimos sabiam dos problemas que eu tava passando, né? A minha assessoria inclusive foi incrível, olha, calma, fica tranquila, a gente resolve isso aqui pra você, não precisa se preocupar, né? Mas mesmo assim eu quero não botar um ponto final na história do meu pai, mas falar pra vocês aqui na internet oficialmente, né, o que aconteceu, né, porque para que as pessoas saibam, né. E ele fez esse tratamento, ele fez o que podia. A gente até consultou ali especialistas altíssimos nesse caso ali, até no Albert Einstein, e o profissional falou, é o que tem a fazer, né? Então durante um tempo o tratamento, ele respondeu bem ao tratamento, e depois não respondeu mais, e creio que possa ter sido realmente alguma coisa do organismo dele mesmo, né? Acho que piorou por conta da síndrome que ele tinha.
que dificultava um pouco essa questão ali do sangue, enfim. E quando a Preta Gil faleceu esse ano, meu pai ficou muito triste, porque é uma história que você acompanha, né? E a pessoa tá passando, então sabe o que ela passou, né? Eu acho que a situação dela foi até muito pior que a do meu pai, porque ela passou por inúmeras cirurgias, meu pai não passou por tanta coisa do que ela passou, mas quando ela faleceu, meu pai ficou muito triste, né? Mas o que era o nosso trabalho? É continuar orando, continuar jejuando, continuar acreditando em Deus e continuar oferecendo pra ele o melhor do conforto. Então tudo que meu pai quis comer, é tudo. Ah, eu não quero jantar hoje, eu quero pizza, pode comer. Ah, eu não quero hoje, eu quero hambúrguer, eu quero sorvete, pode comer, porque, né, uma pessoa nessa situação, né, então a gente, tudo que meu pai pôde comer, tudo que eu pude trazer de fora pra ele de chocolate novo, né, de coisas que tinham fora, ele amava. Então, quando eu estava indo pra viagem da China, eu quase cancelei essa viagem porque meu pai não estava bem. E a gente tava com medo dele piorar. Então eu falei assim, eu não vou viajar. O Rodrigo falou assim, vamos cancelar essa viagem? Você quer que cancele? Eu falei, acho que vou cancelar. Mas aí eu conversei com a minha mãe falou assim, não, vai porque seu pai gosta. Meu pai era muito aventureiro, então ele gostava dessas coisas, né? Graças a Deus eu tive a oportunidade, né, de dar de presente pro meu pai e pra minha mãe alguns anos atrás, acho que 3 anos atrás, foi bem perto do diagnóstico dele, de eles viajarem pra Fernando de Noronha, que era o sonho do meu pai. Meu pai chegou lá, ficou encantado, minha mãe ficou encantada, foi uma viagem maravilhosa, né? E como que ele gostava de negócio de natureza, e viu um negócio de tubarão, e foi no Projeto Tamar, e viu o golfinho, e nadou perto do golfinho, enfim, né? Um lugar que ele contava história, né, de como era. Então meu pai gostava muito de natureza, né? Assistia diversos programas de animais, de selva, de não sei o que, de cavalo, de vaca, de tudo, né? Então acho que desse lado eu puxei um pouco dele nessa coisa de gosto muito de animais, né? E uma coisa que assim, eu fico muito triste do ano de 2025 foi que nós perdemos 2 cachorras, né? Nós perdemos a Bia e hoje eu agradeço a Deus porque a Bia faleceu antes do meu pai, porque a Bia ela era muito, muito grudada. A vida da Bia era o meu pai. Se o meu pai falecesse, se a Bia estivesse viva, a Bia teria morrido com o meu pai, com certeza. Porque muitos dos problemas de saúde dela acabaram piorando. A Bia era bem de saúde, ela era muito bem, mas ela tinha que ficar na cama com o meu pai, ela tinha que cheirar meu pai, a vida dela era o meu pai. Meu pai ia e ela ia atrás, né? Enquanto meu pai começou a passar por cirurgia, ficou doente e tal, e começou a questão do tratamento, da quimioterapia, a gente não podia ficar deixando a Bia grudada na cama com meu pai. Né, essa é orientação médica mesmo, né, porque pode ter ali alguma bactéria, alguma coisa, e como a imunidade tá baixa, a pessoa pode reagir muito mal, né, então a gente acabava não botando a Bia na cama com meu pai, e a Bia começou a ter umas doenças, uns negócios muito loucos, umas gastrite que não acabava, e vomitava o tempo inteiro e tal, e a minha mãe, né, levando no veterinário, o veterinário aconteceu alguma coisa e a gente descobriu, né, que era realmente essa falta do meu pai que ela sentia, né, uns períodos que meu pai ficava muito tempo internado, então a Bia piorou muito a saúde dela por conta disso, né, eu acho que se meu pai não tivesse ficado doente, talvez a Bia teria vivido mais também, né, porque a saúde deles ali, acho que tava um atrelado, né, no outro. A Bia, nós resgatamos ela em 2012, ela foi abandonada, pra quem não sabe, acho que eu já contei a história brevemente aqui. Ela foi abandonada e a gente não sabe mais ou menos a idade que ela tinha. Eu lembro que na época que eu levei ela no veterinário, o veterinário falou, aproximadamente ela tem um ano, mas a gente sabe se ela tinha 2, se ela tinha 3, porque ela estava realmente desnutrida, né? Então, ela ficou com a gente de 2012 até 2025, foram aí 13 anos, mas a gente não sabe se ela tinha 14 anos, se ela tinha 15 anos, então ela já estava ali uma cachorrinha idosa, né? E aí ela começou a apresentar esses problemas. E ela teve uma bactéria no pulmão, que a bactéria não dava jeito, foi feito tudo, todos os medicamentos que tinha, foi feito lavagem no pulmão, os veterinários lavaram o pulmão dela, aspirou a bactéria para poder estudar e tal, e ela não reagia, né? Tentaram todos os tipos de medicamentos, ela não reagia a esses medicamentos, então chegou a hora dela, ela faleceu em casa, no colo da minha mãe, né? E foi assim, meu pai ficou assim, sabe, muito triste realmente, e passado ali praticamente nem 2 semanas a Sofia faleceu. A Sofia era filhote do Simba, teve o histórico também do Simba que faleceu, né, se não me engano foi ano passado que o Simba faleceu, só que o Simba já era bem velho, né,
E ele teve vários problemas de saúde. O Simba operou tudo que vocês possam imaginar. Ele operou intestino, ele operou, tirou um pedaço do intestino, ele operou orelha, ele operou perna, ele tinha pino na perna, ele tinha uma orelha menor que a outra. O Simba operou tudo. Eu falava assim, eu não sei como é que esse cachorro está respirando. Só sobrou o coração e um pulmão que deve ter sobrado. Porque o Simba não tinha mais nada dele, ele tava oco. E tava lá firme e forte. Até pra morrer o Simba ruim, não levantava, o veterinário chegava pra aplicar remédio, ele queria voar em cima do veterinário, sabe? Então... assim se foi, porque ele já tava velho, né? Ele já ia completar ali 14 anos, estava praticamente na semana de completar 14 anos, foi o ano passado e ele foi. E aí a Sofia, ela já tinha alguns problemas de saúde, ela teve o tumor no fígado. Golden Retriever é uma raça muito difícil, eu amo porque eles são amorosos, mas é uma raça muito difícil, então todos os nossos Golden Retrievers, infelizmente... né? A Marie faleceu com tumor no fígado, muito raro. O Júnior já tinha problema de tireoide desde que nasceu, faleceu de problema de tireoide. A Sofia tinha esse tumor no fígado, então ela já tinha operado esse tumor e esse tumor voltou. E os médicos tentaram de todo jeito, né, operar ela, mas acabou que ela ficou ali durante uma semana, mas depois ela faleceu. E foi menos de 2 semanas ali em relação à Bia. Então foi um negócio assim que, gente, nossa, cortou o nosso coração demais, que a gente era muito, muito apegado aos animais, né? Meu pai demais, a Bia, né? A Bia, às vezes, ela não vinha no colo da minha mãe nem meu. Ela tava do lado do meu pai, a gente ia mexer nela, ela atacava a gente. Mas meu pai era o amor, né? Era o amor da vida dela. Então, assim, hoje eu agradeço a Deus porque a Bia foi antes do meu pai, né? E eu tenho certeza que ela já encontrou meu pai lá em cima. Então, assim... o meu pai era realmente uma pessoa muito amorosa, né? Em todos os momentos, assim, ele não reclamou. Nunca vi meu pai reclamar, nunca vi meu pai questionar a Deus o porquê disso estar acontecendo com ele, eu nunca vi, né? Então, eu deixo essa mensagem aqui pra gente, né? Acho que toda vez que alguém morre, fica sempre a reflexão do que foi a vida, né? Então, todo mundo que passou pelo velório sentiu muito a falta do meu pai, chorou muito com a gente, né? E a minha avó não sabia, tá? Por isso que eu não contei aqui, porque minha avó, daqui a pouco ela faz 92 anos e ela tem problema cardíaco, a pressão dela nos últimos tempos não tava baixando, então a gente não podia contar pra minha avó, então não podia vir aqui no YouTube falar alguma coisa do meu pai, porque tem pessoas que me assistem e ia falar pra minha avó e a minha avó ia morrer. Então, né, a gente contou pra minha avó só no último momento, né, e claro, minha avó foi medicada, né, é o filho caçula dela, né, então, pra quem é pai e mãe sabe, né, o que é a dor de perder um filho, e pra gente a dor que perder um pai. Minha mãe, né, que cuidou do meu pai durante esses 3 anos também, assim, sem reclamar, ela foi uma excelente cuidadora, né, então, o carinho que todas as pessoas tinham com ele, porque ele era muito carinhoso com todo mundo, né, era um excelente pai, não tem assim o que dizer, sabe, de que eu vou falar pra vocês que eu tive alguns ex-namorados na minha vida que falava assim, eu falava, eu quero fazer uma luta, eu quero fazer um jiu-jitsu. Mas não faz não, que esses ex-namorados, isso não é coisa de mulher. Isso é muito... Ai, nossa, mas mulher tem que ser feminina, mulher tem que ser assim e tal. E o meu pai, ele nunca falou isso pra mim, sabe? Quando eu falava assim, eu quero fazer um jiu-jitsu que eu fiz, né? E meu pai vai, faz. Então, tudo o que essas pessoas... Eu tive uma base muito boa no meu crescimento como pessoa, como mulher, por causa do meu pai, porque é realmente um pai muito presente, que me apoiou em tudo, vibrava muito com lançamento de produto, testava tudo, assistia os vídeos, dava like no YouTube. Então, assim, foi uma pessoa que me botou muito pra frente, né? Meu pai nunca disse que eu não poderia fazer nada, né? Vibrava com todas as vitórias realmente, né? Tanto minha quanto do meu irmão. E o Kiwi Labs é por conta do meu pai, porque meu pai também era muito enjoado pra comer, assim como eu, ele não comia qualquer coisa. Quando eu tava super enjoada pra comer, meu pai ia lá no mercado e comprava iogurte e kiwi, porque ele sabia que eu gostava muito dessas coisas. E aí meu humor melhorava, né? E meu pai, Carol tá brava, vou lá comprar um kiwi e iogurte, né? Então, kiwi é uma das minhas frutas favoritas por conta do meu pai, então por isso o nome de Kiwi Labs, né? Então ele realmente ficou muito feliz quando a gente lançou produtos, quando a gente fez a nossa lojinha, né? E ele faleceu assim, sem nem dar trabalho. Meu pai nunca deu trabalho pra gente pra nada, né? Aquela pessoa em paz, né? Então eu vou sentir muita falta, né? De conversar com ele, de contar as coisas pra ele, né? De conversar realmente, né? Acho que essa acho que é a maior falta, né? De você conversar com ele, mas eu sei que ele tá muito bem, né? E eu já tive confirmação disso, né, meu irmão? Sonhou que meu pai estava muito feliz,
né? Provavelmente no céu, num lugar claro, num lugar iluminado, tocando violão, cantando um louvor, né? Então, eu gostaria de finalizar esse vídeo deixando assim uma reflexão para vocês, né? Eu acho que, principalmente pra gente que é cristão, pra gente que é evangélico, do que a gente tá fazendo da nossa vida, sabe? Eu sei que tem pessoas aqui que me seguem que tem religiões diferentes, né? E a gente respeita todas essas religiões, né? Meu pai nunca fez distinção de pessoa por religião, nunca chegou pra ninguém e falou, olha, você tá errado. Meu pai nunca. Meu pai sempre abraçou todo tipo de pessoa, fez amizade com todo tipo de pessoa. E eu acho que é isso que a gente tem que ser, né? A gente tem que ser a imagem, né? A gente tem que copiar Jesus. Jesus nunca, né, julgou ninguém, sabe? Não. Acho que, claro que essa mensagem vai pra todo mundo, né? Mas acho que principalmente pros cristãos, né? O que a gente tá fazendo na nossa vida, né? Jesus não julgou ninguém, por que a gente estaria julgando alguém a essa altura, sabe? E ter a certeza de caminhar bem aqui na terra pra gente poder chegar no céu, né? Então o que eu falei muito, né, dessa reflexão ontem para os nossos parentes, para os nossos amigos que foram nos visitar, é a nossa família, né? Que a gente ande na terra e que a gente seja assim como meu pai foi, para que a gente possa chegar no céu, porque senão a gente não vai chegar, né? Então assim, para quem acredita em céu ou para quem acredita que tenha um nível acima da gente, né, a gente tem que ser aquela pessoa realmente boa, pura, boa de coração, longânimo, né? Meu pai, nunca vi meu pai levantar a voz, né? Minha mãe já tava com o chinelo pronto ali pra bater na nossa bunda, né? Porque minha mãe já era meio Rochelle, né? Essa mãe dos anos 90, né? Clássica dos anos 90, né? Mas meu pai nunca chamou a atenção da gente, nunca brigou, nunca, sabe? Falou, isso você não pode fazer, nunca, sabe? Minha mãe falava, ai, ó, esse menino fazendo isso aí, chama a atenção dele. Se eu olhava meu pai, o pai tava rindo, sabe? Então assim, que a gente possa ser esse tipo de pessoa que não guarda mágoa do coração, nunca guardou mágoa no coração de ninguém, nunca ficou com raiva de ninguém. Muito pelo contrário, se alguém fizesse algum mal pro meu pai perdoava imediatamente. Passar 2 segundos, meu pai tava falando com a pessoa, né? Então assim, que a gente possa ser um pouco disso, sabe? Se eu puder ter 19 avos, 19 avos do coração do meu pai, eu vou ter cumprido meu papel aqui, que eu sei que ele cumpriu muito bem o papel dele, né? Ele deixou realmente um exemplo, por onde ele passou, por todos os lugares que ele passou, ele foi realmente um exemplo. Então, hoje eu quero agradecer vocês por todas as mensagens, né? Foram tantas mensagens que lá no Instagram, aqui no YouTube, no meu Facebook, enfim, todas as redes. Então, eu não sei nem como agradecer vocês são realmente muito amigos, muito parceiros, né? Todos os parceiros mandaram mensagem. Pessoal até das marcas coreanas lá da Coreia escrevendo em português, gente. Eu fiquei, sabe, dando os pêsames em português, mandando um abraço. Então, assim, eu fico realmente, gente, muito agradecida pelo carinho de vocês, né? Meu pai com certeza iria amar também, né? Saber que vocês são tão carinhosos, então muito obrigada. E se você tá passando por esse momento de alguém realmente doente, alguma pessoa que você ama muito, que eu tenho a dar o conselho pra vocês, eu continuo orando, né? A nossa fé, ela tá em Deus. É claro que eu acredito muito na ciência, né? É claro que eu acredito que os remédios podem realmente reverter muitas situações, mas a medicina ainda não é milagrosa, né? Só quem opera milagres é Deus, e eu acredito que meu pai realmente foi um milagre aqui na Terra, né? E descansou. Então, que fica essa reflexão aqui, né? Sempre quando tem o falecimento de alguém, a gente pensa muito na vida, né? Pra gente mudar os nossos hábitos, pra gente ver o que a gente tava fazendo de errado, né? Então, o que Jesus pregava era o coração puro, né? Era um coração que Jesus falava. Se a pessoa te bater de um lado da face, você oferece a outra. Quem hoje? Quem hoje ia oferecer a outra face, né? Quem queria enviar o seu filho? Deus enviou o único filho que ele tinha para morrer por um monte de gente, pela gente, pelos nossos pecados, sabe? Então quem? Será que você estaria disposto a sacrificar seu filho? Será que se alguém viesse te dar um tapa, você ia oferecer outra face? Isso me desce aqui na garganta, gente, sabe? Porque é muito fácil a gente ler, a gente tem que ser como Jesus, mas na hora mesmo do dia a dia, será que a gente tá fazendo isso, né? Será que a gente tá tendo compaixão com aquela pessoa, com aquele pobre? Será que Jesus iria ignorar aquele pobre, aquela pessoa que tá à margem da sociedade, aquela pessoa que não é vista pela sociedade? Então, assim, meu pai via todas essas pessoas, meu pai era amoroso com todo mundo, não importava se a pessoa tinha muito dinheiro, se a pessoa não tinha nada, meu pai era realmente muito amoroso, né? E cumpriu aí o papel dele. Então fica aí o questionamento pra gente, né? Será que a gente tá merecendo, né, ter o descanso eterno aí, será? Então,
que a gente possa se espelhar no em como Jesus foi, em como meu pai, né? Claro que meu pai, né, nem se compara a Jesus, né? Jesus estava no nível realmente filho de Deus, né? Não tem nem o que dizer, mas meu pai tinha realmente um coração muito bom. Acho que um coração do cristão verdadeiro, que viveu, que teve aqui o seu legado na terra, né? E que foi aí morar na eternidade com o Pai eterno, né? Então, acabou dor, acabou, né, agonia, acabou tudo, né? Então, meu pai descansa aí na glória, graças a Deus, né? E meu pai passou de uma forma muito serena, né? Meu pai estava realmente muito mal nesses últimos dias. Ele pediu para levar para o hospital, então a gente levou, ele ficou internado e dali ele foi para UTI. E na UTI ele teve ali 2 paradas cardiorrespiratórias, acho que é assim que se fala. E minha mãe voltou, os médicos voltaram com ele e minha mãe foi, meu irmão, o Rodrigo foram orar com ele, né? E dali ele partiu, né? Então acho que a missão dele foi cumprida ali, a gente deixou ele ir, né? E optamos por cremar meu pai, porque meu pai falava muito de solo, muito de... E uma vez eu falei assim com ele, olha, quem tiver aqui o dia que eu morrer, eu quero que me creme, porque eu não quero contaminar o solo. E não quero ficar ali degradando o solo, e meu Deus, aquele solo não dá pra utilizar mais, né? E aí, conversando isso com meu pai falou assim, é verdade, porque hoje já tem, né, a biourna, já tem, ele gostava muito de tecnologia, de coisas novas, né, já tem ali a biourna, já tem não sei o que, então o solo, a decomposição, um animal quando morre é assim, uma pessoa quando morre é assim, mas hoje, né, a gente cremou os nossos animais, então a gente fez planta, então quando eu pedi pra ele arrumar marri pra mim, né, eu tava precisando, aí meu pai tirou as cinzas e botou lá, e olha, isso aqui é nutriente pra planta, ele tinha toda a explicação técnica, né? Então a gente optou por cremar meu pai e vamos decidir, né? Se a gente vai fazer uma árvore, vamos dar aí pra ele, né? Um final digno, que eu sei que ele já teve, né? O corpo, é só o corpo, né? Que a gente habita, o que importa é o que tá dentro, o espírito que já foi morar com Jesus. Então, muito obrigada a vocês que me acompanharam aqui e gostaria de deixar esse vídeo, né? Pra gente refletir. E eu vou continuar, né, gente? É difícil, mas assim, eu tenho consulta médica, eu tenho coisa pra fazer, eu vou continuar porque meu pai gostava. Meu pai gostava de ver viajando, meu pai gostava de ver curtindo a vida, ele curtiu demais, ele viveu demais, ele assistiu muito dorama, ele comeu muita coisa gostosa, né? Então, assim, o que ele pôde fazer, ele fez. E é pra isso que a vida é feita, né? Então, é isso que eu queria falar pra vocês. Vou continuar aí fazendo os vídeos, né? E que Deus me permita continuar também, porque teve momentos que eu achei que eu fosse desistir. Eu falava, Deus, eu não aguento mais, né, esse sofrimento, não aguento mais ver meu pai desse jeito, que é realmente uma pessoa muito querida, né, é pai da gente, né, e assim, muitas pessoas têm pais que abandonam, pai que não liga, pai que é cruel, entendeu? Meu pai era um amor, um doce, uma pessoa realmente muito doce, né, então é muito difícil, né, gente, é muito difícil, mas a gente tem que se fortalecer aí realmente em Jesus, que enviou o Espírito Santo, que é consolador, para consolar a gente. Então, claro que a gente fica triste, é claro que eu já chorei horrores, é claro que eu já fiquei com a cara inchada, mas eu vou seguir até para honrar meu pai também, né? Para continuar, porque ele gostava de ver a gente trabalhando, ele gostava de ver a gente fazendo as nossas coisas, né? Então é isso, muito obrigada por todas as mensagens de carinho. Fiquem com Deus e até aí o próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau. Eu arrumei um ajudante. Dá oi pro povo que tá no Japão. Aê, estão montando as caixinhas. Você tá cantando?
Bolão por aí.